Redução proporcional da jornada de trabalho e de salários. Olha só, uma coisa muito importante que a gente precisa salientar nesse sentido. A gente está trazendo a ordem dos artigos dessa MP de maneira inversa. Por exemplo, a gente falou do artigo 8º antes, porque a gente sentiu a necessidade das pessoas saberem primeiro sobre suspensão do contrato de trabalho. E tem uma coisa muito importante para salientar nesse sentido, tá? A suspensão do contrato de trabalho que trata o artigo 8º tem uma peculiaridade que a gente vai explicar nesse vídeo, porque a gente quer que você tenha um conhecimento acumulado. As empresas que faturaram no ano anterior acima de 4.800.000 para suspender o contrato de trabalho precisam pagar uma compensação de 30% do valor do salário para os funcionários, tá ok? Nesse sentido, a gente agora começa a abordar quais são os valores pagos também para os funcionários. Vamos tratar da redução, quais são os seus aspectos, tá? E quais são os valores, não é isso, Edilmar? Perfeitamente. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a redução da jornada de trabalho. Ela tem prazo de 90 dias. Isso, Marcos. Um prazo de 90 dias, onde a empresa, o empregador, pode estar aderindo a essa redução, né? Uma coisa que é importante salientar é que a redução ela tem prazo de até 90 dias. De acordo ao acordo coletivo, acordo individual ou convenção coletiva do trabalho, o empregador vai poder analisar se ele quer por 30 dias, por 60 ou por 90. Exatamente. Não é isso? Outra coisa importante salientar, nós estamos no dia 2 de abril, já passaram 2 dias, né, do transcorrer do mês. O acordo coletivo, o acordo individual, o instrumento que você estiver fazendo para suspender o contrato de trabalho ou fazer a redução da jornada de trabalho, ele entende que você vai ter que fazer correr esse papel, esse instrumento, com 48 horas de antecedência, 2 dias. Então, se você vai assinar isso hoje, ele só vai passar a vigorar no dia 4. Então, corrigindo a informação do último vídeo e reafirmando agora, você tem 4 dias do mês de abril que você não tem como suspender e nem tem como reduzir de horas. A gente está falando de mecanismo prático, tá? Quando sair a sua folha de pagamento no final do mês de maio, vai sair pelo menos 4 dias do mês de abril. O governo não vai cobrir isso, tá ok? Beleza. Conceituado essas questões, meu irmão, então vamos explicar para o pessoal os 2 tipos específicos que nós temos na redução, as 2 vertentes. Marcondes, existem 2 tipos de redução que podem ser feitas. Aquelas reduções em alíquotas fixas, que estão estipuladas na MP, que são 25%, 50% e 70%, e alíquotas livres, que podem ser definidas em acordo coletivo ou convenção coletiva. Lembrando, Marcondes, que os percentuais livres definidos em acordo ou convenção coletiva não pode estabelecer um percentual abaixo de 25%. Né? Então, em métodos práticos, Edilmar, o que você está dizendo desses percentuais é que se a empresa quiser fazer uma redução de carga horária e de salário que no total represente menos do que o primeiro limite da MP, que é de 25%, não tem possibilidade. Não tem. Ela tem acordo livre coletivo para outros percentuais, fora da MP, não é isso? Correto. Mas sempre acima de 25%. Sempre acima de 25%. Né? Perfeitamente. Uma coisa que é importante que eu queria que você falasse para o pessoal, que se confunde também com a suspensão, que é as réguas salariais para esses acordos. Perfeito. Né? No acordo individual, só pode ser feito para aqueles funcionários, Marcões, que recebem até 3 salários mínimos, né? Ou seja, o valor de R$ 3.135, ou funcionários que detenham um diploma de curso superior e recebam salários acima de R$ 11.680. A esses 2 grupos de funcionários, Marcondes, a empresa pode
fazer acordos individuais. Fora isso, deve ser feito ou acordo coletivo, né, com os funcionários, todos os funcionários da empresa, ou convenção coletiva envolvendo aí o sindicato da categoria. Perfeito. Então vamos fazer um tete-a-tete aqui do que é prático para acontecer numa empresa, né? Você é o empregador, eu sou o empregado. Perfeito. Agora você está vendo uma possibilidade, certo? De melhorar suas finanças devido a esses problemas do coronavírus. Então você vai chegar para mim com um documento formal e vai dizer: olha, Marcondes, eu não tenho condições de pagar o teu salário da maneira como está, então eu vou pedir uma redução para que o governo me ajude a pagar. Toda vez que a gente está falando de redução de carga horária e de jornada de trabalho, né, juntamente com o salário, é isso. É que o governo vai custear um pedaço disso. Perfeito. Não é? Perfeito. Então beleza, se você chega para mim e fala que eu vou receber de você só 25%, quem vai me pagar os outros 75% é o governo. É o governo, perfeitamente. Da mesma maneira para 50% e para os 70%, né? Perfeito. Existe essa diferença de quem vai pagar o quê. Então quem vai pagar a outra parte é o governo. Perfeitamente. Correto? Correto. Certo. Aí chega uma questão. Beleza, melhorou a questão da empresa em termos financeiros para a redução do trabalho, do valor do que se paga para o funcionário. Mas e o funcionário? Sai todo bem nessa situação? Então, Marcondes, o funcionário com essa modalidade de redução, ele não vai receber o mesmo valor de salário. Por quê? Porque como uma parte quem vai pagar é a empresa e a outra parte quem vai pagar é o governo, baseado no seguro-desemprego, por conta do cálculo do seguro-desemprego, do seguro-desemprego envolver várias variáveis, acaba que o valor que o governo vai pagar, somado ao que a empresa vai pagar, não vai coincidir com o que ele recebia antes de salário. Certo, então vou interromper você para que o pessoal entenda esse mecanismo, você que é funcionário agora, tá? Olha só, a empresa tem como base na redução, então, o salário do cara, o salário do funcionário. Então o cara vai reduzir lá 25%, né, do total, ele vai pagar 75% do salário. Perfeitamente. A empresa vai pagar 75% do salário, mas o governo não. O governo, quando for fazer o cálculo para pagar, ele vai fazer o cálculo baseado no seguro-desemprego. Você que não conhece seguro-desemprego, ele tem um cálculo baseado em bônus do Tesouro Nacional, que é uma tabela que você vai poder encontrar aí no Google. Procure assim, ó, tabela de seguro-desemprego 2020, e você vai ver as réguas baseado na média dos últimos 3 salários, tá? Edilomar vai explicar um pouquinho para vocês aqui agora como é que fica essa conjuntura do percentual. Quanto que a empresa paga, baseado no salário estimado, do que a gente tem geralmente aqui no nosso dia a dia, de R$ 1.200, tá ok? Então, Marcondes, baseado no salário de R$ 1.200, caso a empresa solicitasse uma redução de 25%, tanto na jornada de trabalho quanto no pagamento do salário, ficaria assim. Eu vou pegar só aqui para ficar melhor, explicar melhor para o pessoal. A empresa pedindo uma redução de 25%, a empresa pagaria o valor correspondente a 75% do salário do funcionário, que daria um valor de R$ 900. Em contrapartida, o governo pagaria ao funcionário o valor de 25%, mas não do salário, e sim do seguro-desemprego que seria devido caso ele fosse demitido. Esse valor de 25% daria um valor de R$ 240. Então, no final do mês, Marcondes, esse funcionário, ao invés de receber R$ 1.200, ele receberia R$ 1.140. Compreendi. Outro exemplo, se a empresa solicitasse uma redução de 50%, tanto na jornada de trabalho quanto no pagamento do salário, a empresa pagaria ao funcionário 50% do salário dele, que daria um valor de R$ 600, e o governo, Marcondes, pagaria 50% do seguro-desemprego, que daria um valor de R$ 480. Somando a parcela da empresa mais a parcela do governo, Marcondes, daria um valor de R$ 1.080. Então, na hipótese da redução de 50%, o funcionário receberia R$ 1.080. Na última hipótese, Marcondes, se
a empresa solicitasse uma redução de 70%, tanto na carga horária quanto no pagamento do salário, ela pagaria o salário equivalente a 30%, que daria um valor de R$ 360. E, em contrapartida, o governo pagaria 70% ao funcionário referente ao seguro-desemprego, que daria um valor de R$ 672. Somando essas duas parcelas, tanto do governo quanto da empresa, o funcionário naquele mês receberia R$ 1.032. Beleza, compreendi, Edilmar. Então vamos pensar aqui comigo de mecanismo prático, porque a ideia da Unibis nesse sentido é trazer o pensamento prático para os empregadores e para os empregados. Se o empregador solicitar mais redução da folha, menos o funcionário vai receber, porque o governo não vai custear a mesma coisa que a empresa. Não é assim rachado no meio, entendeu? O governo vai pagar menos. Se o cara solicitar menos, o empregador solicitar menos participação do governo, então o funcionário recebe mais. Então o governo acaba obrigando que nesse acordo seja mais vantajoso para ele, né? Como é que acontece esse cálculo do seguro-desemprego nessa linha? Via de regra, dentro de uns parâmetros de régua, né? De R$ 1.559 aproximadamente, até esse valor, o governo vai pagar 0,8 multiplicado sobre o salário reduzido em 3 meses de média, né, desse percentual reduzido, para encontrar essa base de cálculo. Então o governo já sai ganhando 20% do valor do salário das pessoas, né? Não é que o governo vai te levar nada, não, mas na verdade nessa proporção de redução, o governo não gasta a mesma coisa que a empresa. Beleza, compreendemos esse sentido. Vamos avançar agora para compreender que o governo também está abrindo mão de determinada coisa quando ele faz isso, e são as contribuições e incidências de folha, correto? Então, Marcondes, como a gente já mencionou no vídeo anterior, o principal motivo da elaboração da SMP é a preservação do emprego, garantir que as empresas mantenham os funcionários contratados. Então, o governo também, Marcondes, está abrindo mão de algumas receitas dele. Uma dessas é o INSS e o FGTS. Então, sobre esses valores, não tem incidência desses encargos trabalhistas, nem o INSS, nem o FGTS. Perfeitamente. Então tá. Então, se a gente for no frigir dos ovos, colocar isso na mesa, o governo também está perdendo uma parte dele. O funcionário, o colaborador, é que acaba tendo essa redução, não é isso? Você falou sobre as contribuições previdenciárias, é importante salientar para você, empregador. A parte que o governo cobra, que o governo vai pagar, a parte que o governo está custeando do funcionário é que não tem incidência, a sua parte continua tendo, tá? Aí tem todos os critérios com relação a adiamento de pagamento, que a gente está passando isso num outro vídeo, tá? Você pode aguardar que vamos falar sobre isso já já. Mas olha só que é importante a gente também falar. Lembrem que na suspensão, se você demitir o cara durante a suspensão, tu tem multa rescisória, vai pagar tudo que você tinha que pagar do benefício de manutenção do emprego. É a mesma coisa que vai acontecer aqui para a redução da jornada, tá? Só que aí tem uma reguinha. Essa reguinha eu vou falar para vocês também, né, João? Então, Marcondes, as empresas que aderirem a essa redução, né, da carga horária, do pagamento de salário, e demitirem o funcionário, além dela pagar os valores normais rescisórios, ela também paga uma multa equivalente ao salário que seria devido nesse período de redução. E esse salário, essa multa, varia de acordo com a redução de salário e de jornada que ela optou. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Se a empresa optou entre uma redução de 25% e 50%, a multa que ela vai pagar ao funcionário caso demita ele, sabe de quanto é, Marcos? De 50% aos salários que ainda seriam devidos. Se a empresa optou pela redução de jornada, de pagamento de salários entre 50% e 75%, a multa que ela tem de pagar a esse funcionário demitido chega a 75%, Marcos. E se a empresa optou pela redução de jornada e de pagamento de salários acima de 75%, a multa, Marcos, que ela tem de pagar
ao funcionário é equivalente a 100% do salário que seria devido a ele nesse período. Perfeitamente. Então vamos arredondar isso de maneira prática. Você acertou comigo a minha redução. Certo. Tá? Falou assim, cara, você vai ficar 25% do seu tempo, tá, em casa e eu vou custear os outros 75%. 25%, né? Se você no meio do caminho falar, não quero mais e quero te demitir, aderiu ao processo via contrato, via acordo coletivo e depois você quer me demitir. Então aí você vai ter que pagar para mim, custear 50% do valor total que ainda estava devido. Perfeito, Marconi. Do valor que você ainda teria a receber, metade eu vou ter que te pagar com indenização. Beleza. Se for de 50 até 75, não é isso? Você vai me pagar 75%. Perfeitamente. Vai me pagar 3/4 do valor praticamente. Mais de 3/4 na verdade. Não, 3/4 do valor, não é isso? Exatamente. Ok, e se for acima de 75 ou de 75 para cima, porque há a possibilidade de ser inclusive maior do que 70%, na verdade, 75%, nesse caso você vai pagar tudo. 100% do salário que te seria devido durante esse período, né? Só exemplificando, Marcos, caso a gente firmasse aí um período de 90 dias, né, que é o prazo máximo que a MP permite, e nos 30 primeiros dias eu decidisse demitir você, então o valor de salário que você teria direito a receber nos próximos 60 dias, isso aí seria a base da multa que eu teria que te pagar. Perfeitamente, compreendi. Então é o seguinte, né? Você que é empregador, que está pensando em aderir tanto à suspensão como à redução, não é vantagem você pensar depois em demissão, tá? Então pensa direitinho o que você vai aderir, certo? Se você quer realmente reduzir, se não quer utilizar outros artifícios, se tem alguém para demitir nesse caso, você procura o processo demissional comum, porque entrar nesse jogo de redução e suspensão para depois querer demitir o cara, não vai funcionar para você, tá ok? Coisa muito importante para a gente fechar essa etapa e passar para o outro vídeo. Olha só, galera, impedimentos. Quem é funcionário público, tem cargo público, comissionado, não tem direito a esses processos de redução e de suspensão do contrato de trabalho. E outra coisa é nesse sentido, tá? Se você tem 2 empregos, você vai fazer a percepção das 2 fontes referente a esses cálculos, tá ok? Os cálculos são complexos, não são fáceis para quem não está na vivência diária dessa questão, mas se você voltar um pouquinho no vídeo, observar os valores ou então entrar em contato com a gente, você vai conseguir ter um bom resultado para encontrar quais são esses valores que você vai receber ou que você vai pagar. Vale ressaltar que esse vídeo está no nosso canal, eu peço que vocês se inscrevam, quanto mais gente inscrito, mais esse vídeo é entregue para mais pessoas que têm necessidade de aprendizagem, né, de educação financeira. Peço também para que vocês nos sigam no Instagram, né, fazendo com que também nossas informações cheguem para mais pessoas, tá ok? Vale ressaltar mais uma vez que a educação traz os melhores resultados.